O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, você pode escolher, e ainda as retransmissões, a partir das 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura, na sua TV, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, portanto, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. A gente quer a sua companhia a partir de agora, pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas redes sociais, interaja também, é bem bacana você participar fazendo perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, vamos iniciar mais uma semana e, como eu sempre digo por aqui às segundas-feiras, vamos com empenho, com dedicação e saúde para todo mundo. Vamos conhecer então os nossos convidados que vão tratar os temas, vão debater, analisar tudo que está proposto aqui na nossa pauta, no nosso roteiro de hoje. Paulo Costantini, engenheiro civil e de segurança do trabalho, ele é presidente da Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Paulo Constantini, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez. Olá, Mauro. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde à mesa também. Você sempre com uma perspicácia e delicadeza na condução do programa. Agradecer o convite da Zenilda e mandar um abraço pelo sucesso do livro do Fausto Camunha. Boa tarde a Obrigado, todos. obrigado, Paulo, pela presença, sempre colaborando com a gente e trazendo aqui a sua análise importante aqui para a nossa audiência. Também na nossa bancada, o Jonatas Granieri Oliveira, ele é sócio-diretor da Granieri Engenharia. Tudo bem, Jonatas? Tudo bom? Muito bom dia, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí. Muito obrigado. Doutora Mariana Lopes, também na bancada do Gente que Fala de hoje, advogada e especialista em Direito do Trabalho. Ela é sócia da Lopes e Barbiero Consultoria. Tudo bem, doutora Mariana? Bem-vinda com a gente. Olá, Mauro, boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir. Bom, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto desta segunda-feira, o primeiro assunto desta semana, que, é claro, está em todos os balcões das padarias, dentro dos elevadores, nas salas de espera dos consultórios médicos, enfim, não tem quem não esteja tratando deste assunto e tentando entender o que foi que aconteceu ontem à noite, durante o debate entre os candidatos que disputam a Prefeitura paulistana, debate este realizado pela TV Cultura. José Luiz da Atena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira, com uma banqueta, isso mesmo. Pablo Marçal levou uma cadeirada do apresentador, do jornalista José Luiz da Atena. O ataque ocorreu após uma série de provocações feitas pelo influenciador contra o Tucano. Por causa da agressão, da Atena foi expulso do debate, enquanto Marçal procurou atendimento médico e o evento seguiu sem eles até o fim. No debate anterior, promovido pela TV Gazeta, o Datena quase chegou às vias de fato, quase, né, contra o Marçal. Esses dois momentos, tanto da Gazeta quanto da TV Cultura ontem, demonstram que a baixaria, de fato, tomou conta dos debates entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Paulo Constantino, o que este episódio da cadeirada ou da banquetada do Datena no Marçal nos diz? O que isso nos revela? Como você falou, está nas padarias, está nas farmácias, nos balcões, está à disposição de quem queira. Eu acho que a técnica e a tática do Marçal é exatamente essa, mostrar os bastidores da política, enquanto nós ficamos vendo somente uma tela em que há uma representação dos políticos e candidatos. Nós queremos saber exatamente o bastidor. Quem é quem nessa trama toda? Qual é a costurada que se faz de um com o seguinte, com o outro, e os assuntos que estão por trás dos bastidores que não são trazidos a nós pela grande mídia. É isso que nós queremos saber. O Salles fez uma reportagem exatamente sobre o assunto
que ele não assistia mais os debates porque era uma chatice, e realmente é. Cada um fala bonito, bonita, mas e que agora ficou pitoresco, e que ele voltou a assistir os debates. Eu, por sorte, o azar, eu estava assistindo ontem na Cultura até o incidente. Aí eu mudei de canal, porque fica uma chatice mesmo, não dá para aguentar. Ficar prometendo coisas que não vão ser cumpridas, coisas que não são verdadeiras. E a ideia não é essa, é saber mesmo a verdade. Nós queremos saber e sentir na pele, sentir no sangue o que está ocorrendo, com quem nós estamos lidando. É isso que nós queremos. Como é que fica, Paulo, com um eleitor que está indeciso ainda e que está diante de um debate tentando conhecer cada um, eh, independentemente de ideologia, mas buscando de fato programas de governo? Como é que fica esse? Eu também estava assistindo ao debate, diferentemente de você, tá uma chatice isso aqui, eu vou embora. Eu não, eu fiquei por dever de ofício, eu precisava saber o que ia acontecer na sequência, até para a gente tratar aqui, né? Sem Enfim. dúvida. Mas as cenas foram de fato lamentáveis. O Muito debate ele lamentável. começou. Todos os debates anteriores foram assim, o da Gazeta, o da Band, enfim. A gente espera que os próximos tenham um pouco mais de harmonia aí na situação. Mas enfim, como é que fica o eleitor que está indeciso? Eu não sei, inclusive, tem que perguntar para os advogados aí da mesa como é que fica a parte de punição. Eu não sei se tem punição pelo Tribunal Regional Eleitoral, como é que fica essa situação. Agora, de qualquer forma, é um descontrole que não pode ocorrer. Imagina você fazendo uma entrevista com ele, fala alguma coisa que não gosta, ele te dá uma cadeirada. Então, é um descontrole. Isso ele iria, se fosse eleito, ele iria fatalmente ocorrer em outras situações com ele. Então, ele teria que ter um pouquinho mais ele deveria ter conduzido de uma outra forma que não fosse essa da agressão. Essa daí é a última forma, né? Eu acho que a agressão como defesa é uma coisa, a agressão por agredir é outra. Eu acho que você tem palavras, argumentos para serem colocados. Quando falta argumentos, aí você parte para. Agora, o eleitor, eu, enfim, eu acompanho mais de perto a política, me entroso mais, me informo mais, gosto da política. Talvez para mim seja um pouco mais fácil decidir quem é quem ou a quem eu devo confiar o meu voto. Mas para algumas pessoas fica numa situação delicada, ela não sabe exatamente com o que lidar. Sim. Eu confesso que é difícil. Doutor Jonatas, quais são as implicações para os dois lados, tanto para implicações jurídicas, né? Tanto para a Datena quanto para a Marçal? Datena provavelmente pode processar a Marçal por eventuais inverdades que tenha dito. Marçal pode processar a Datena por lesão corporal, se for este o entendimento aí da natureza daquilo que ele cometeu. Enfim, mas quais são os caminhos possíveis? Em relação à agressão em si, o TRE não pode fazer nada. A gente conversou a respeito deste assunto na semana passada aqui com o doutor Alberto Rolo, que é advogado no direito eleitoral. Ele falou que quando as regras do debate são desrespeitadas, isso diz respeito apenas às regras do debate. Não tem o que o Tribunal Regional Eleitoral fazer, né? Enfim, mas do ponto de vista das defesas de cada um, quais são os caminhos? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, boa tarde já, né? É realmente uma cena lamentável ali que se deu. Me parece que no debate é a hora que menos se consegue abstrair alguma realidade, né, do que realmente vai ser o governo ali de cada um, as propostas. Faço coro ao colega Paulo. E, enfim, muito lamentável, né? Me parece que há uma equivalência ali, numa agressão física e uma agressão verbal. E, na verdade, é o que querem fazer acreditar, mas essa equivalência não existe. Foi uma agressão física de um candidato contra outro, né? Enfim, ao meu ver, não é minha área, minha especialidade, mas no mínimo uma lesão corporal ali,
bem calculada, poderia ser dito, né? E a gente aguarda, enfim, que o debate pudesse ter, embora uma seara árida ali naquele momento, que ele siga a mínima urbanidade, né? O eleitor só tem a perder com isso. E, enfim, a gente vê, sim, em tese, né, a possibilidade do cometimento de um crime. Um dos candidatos agredidos já se pronunciou sobre isso, dizendo que vai, né, buscar os seus direitos, etc. Enfim, eu acredito que o eleitor ele fica numa situação muito difícil. E é como eu disse, ali, né, ultimamente, esses debates, o que menos o eleitor consegue abstrair é o que realmente será num eventual governo. É. Doutora Mariana, sua análise, o que esse episódio envolvendo o Datena e o Marçal, candidatos à Prefeitura de São Paulo, o ocorrido ontem no debate da TV Cultura, nos traz, nos ensina e qual é o alerta, né, na verdade? Até puxando o gancho dos outros colegas, a baixaria, que foi a palavra usada, é realmente lamentável. E no nosso cenário aqui, eu acredito que a cidade de São Paulo é a mais focada nesse momento de eleições, não porque é a maior cidade, o foco eu acredito que esteja todo aqui. Esses momentos de debate que deveriam servir para nos colocar a refletir e a tomar uma decisão, porque por muitas vezes só com base no que é falado nas redes sociais e nas que a gente vê nas ruas não é o suficiente para o nosso convencimento. E às vezes nesses debates, nas perguntas que são feitas, que é o momento para nos colocar a refletir e tomar uma decisão segura de que nós estamos fazendo uma boa opção para melhorar a cidade, né? E quando a gente está diante desse cenário, só perde realmente o eleitor. O candidato também perde, porque nessa se vê que ele perdeu a compostura e saiu da sua sanidade, né? Ele mesmo perde nisso, mas nós também, porque a gente vê que a gente está sem opções. E eu não estou aqui nem tomando partido, né? Posição de A ou B, eu nem voto na comarca aqui, na cidade. Mas a gente perde, porque a gente vê até o despreparo emocional do candidato. Né? O Datena em especial, a gente sabe da personagem dele, né, ali no programa, mas a gente vê um despreparo emocional, sim, de todos eles, inclusive. E a gente sabe, como o colega havia falado ali, que a intenção do Marçal é justamente essa, que é atingir, desestabilizar o adversário. E nesse sentido, ele tem conseguido todo o objetivo dele. É claro, sem manifestar aqui nenhuma opinião partidária da minha parte, eu tô só fazendo uma análise sobre o debate em si e a postura em si deles lá, né? Mas lamentável, está sendo noticiado. Está sendo até motivo de chacota, né? De brincadeiras na internet. Sim, doutora Mariana, e essa situação toda entre os dois candidatos acabou expondo a seguinte coisa, porque depois da saída de Datena e Marçal do debate, continuaram o atual prefeito Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, a Marina, do Novo, né, e a Tabata Amaral. Uhum. E a candidata Tabata acabou dizendo, olha, mesmo com a saída dos dois, que estiveram ali no centro da confusão, os homens presentes ali, no caso o prefeito e Boulos, continuaram nas agressões e elas não, ou seja, acabou criando uma situação onde olha, os homens estão causando tumulto e as mulheres não, né? Então, tem várias coisas para serem analisadas, né, É. diante do que aconteceu. O que eu tenho visto é da parte das mulheres uma frieza de fala. Isso eu tenho percebido assim de forma genérica, sem trazer posicionamento, assim, que eu tenho percebido que elas estão menos inflamadas, se assim pode dizer, né, nos debates. Isso, de certa forma, é algo bom, porque demonstra um preparo até para ela estar ali naquele lugar, né? Porque eu acredito que o político ele está exposto a todo momento, em diversas formas, a momentos como esse, dela ser colocado em momento de desestabilização emocional mesmo, né? Então, nesse ponto, a mulherada, eu acredito que esteja até preparada para o debate em si, não estou falando da gestão.
sim. né? E eu sei que, até onde eu sei, ele foi expulso, né, os dois, mas seguem aí na campanha, seguem aí na disputa. Datena foi expulso do debate claramente porque É. infringiu as regras. Já o Marçal, ele optou por ir embora, disse que ia procurar o tratamento médico, mas foi dado a ele o direito, né, de continuar a participar, mas ele preferiu dessa maneira. Eu quero aproveitar essa pergunta também para o Paulo e para o Jonatas, essa questão das mulheres, né, ali naquela situação, de terem ficado nessa condição, né? A candidata Tabata falou justamente a respeito disso, que os dois que continuaram, os homens que continuaram, o prefeito e o Boulos, continuaram nas agressões e as mulheres ali na defensiva, Paulo. As mulheres têm saído bastante bem, principalmente, na minha opinião, a Marina. Ela é bem segura no que fala, tem conhecimento da causa e da administração pública. A Tabata é uma política de carreira, deputada, e, mas até recebeu um apelido aí meio truculento até para ela. Sim, Mas eu acho que ela está sendo manipulada um pouquinho aí, mas tudo sim. bem. Paulo, Paulo não, Jonathan, sua análise sobre o posicionamento das mulheres. Olha, eu assisti até aquele momento, já estava tarde, confesso que não consegui assistir o resto, vi alguns cortes hoje de manhã, né? E confesso que fiquei até chocado que o debate continuou, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu. Então, assim, tenho visto, sim, o posicionamento das mulheres ali na corrida e tem sido aí cada uma ao seu modo e à sua forma, contribuído de forma bastante significativa e bastante urbana, né? Para dizer o mínimo, né? Então, acredito que isso tem sim a colaborar com o debate. Muito bem, gente, vamos esgotar esse assunto aqui. A respeito, só para concluir, a respeito do debate ter continuado, claro, evidentemente não posso falar pela TV Cultura, mas é uma questão a ser observada do ponto de vista jornalístico. Eu, enquanto jornalista, posso dizer isso. Certamente, o debate, de fato, tinha que continuar, claro, levando a informação para o público sobre o ocorrido, sobre a situação de cada um dos envolvidos, mas prestando o serviço, continuar prestando o serviço ao público, com respeito ao público, ao eleitor especialmente, que é aquele que estava interessado no produto que estava sendo exibido, né? Enfim, então o trabalho jornalístico ele tinha que seguir a despeito de toda aquela confusão e que, de fato, significaram cenas lamentáveis e que vão ficar marcadas aí na história da televisão e dos debates eleitorais no Brasil, né? Vamos em frente ao próximo assunto. Olha, a gente está no mês da pátria, né? 16 de setembro. Vamos falar sobre o 7 de setembro, está um pouquinho mais para trás. No 7 de setembro, o Brasil completou 202 anos de independência de Portugal, o momento em que Dom Pedro I, montado no cavalo, né, ergueu a espada e disse a frase independência ou morte, o gesto que consagrou o processo histórico de separação entre os dois países, faz parte do imaginário de cada brasileiro. Quem é que não olha para a tela de Pedro Américo, do paraibano Pedro Américo, né, e não volta no tempo, né, naquela situação, observando Dom Pedro declarando a independência do Brasil, não é? Muito bem. Só que o que se tem visto aí nos últimos anos é que a data festiva e glamourosa, que sempre foi o 7 de setembro, sempre dedicada à celebração da liberdade, da democracia, acabou sendo sequestrada pelos políticos, dos dois lados, de lado a lado, especialmente em ano eleitoral, num claro descaso, em relação ao passado do nosso povo, com a importância que essa data toda nos traz, não é, Paulo Constantini? Olha, eu lembro ainda criança, os pais faziam questão que os filhos fossem ao desfile de 7 de setembro, a- toda aquele glamour, eu ia com uma roupinha legal, ficava ali presente, me sentia orgulhoso de participar. E o pai, creio, na época, se sentiu orgulhoso em levar a família. Eu ia com os irmãos, a gente se sentia muito agraciado por aquela data.
a importância do dia e daquela data, e que se perdeu, se perdeu. Não se vê mais isso nos dias de hoje. Agora, não sei se vai ser resgatado ou não, ou se vai se perder ao longo da história. Não sei como vai ficar isso. Eu já não levo meus filhos em 7 de setembro, nem vou, nem tenho a menor intenção de participar. Não sei como vai ficar isso, não sei se essa data vai perder realmente a importância que tem, ou que seja dada a importância que ela tem. Eu acho uma perda, mas é o fato. Bom, tudo tem a ver também com a questão das datas que vão ficando eh, mais longínquas, né? Vão ficando cada vez mais para trás e hoje as pessoas acabam não fazendo mais as suas referências à história, enfim, é falta de interesse mesmo. O 7 de setembro de 1822 foi o início ali da pavimentação para a proclamação da República, em 1889, né, quando o Brasil, de fato, passou, deixou a colônia e foi para a República, né? Foi bastante tempo depois, mas foi o início aí da pavimentação para esse caminho. Muita gente não sabe o que foi o 15 de novembro de 1889, que foi a transição aí da colônia para a República. Isso acontece com muitas outras datas também, não é, Paulo? Exato, acontece, mas você vê em alguns outros países, o pessoal mantém tradição, de geração em geração, eles vão levando aos seus filhos. É história, é a nossa história. Se não preservarmos a nossa história, quem que nós somos, se não a própria história? Nós somos a nossa história, que deve ser preservada e levada aos futuros, às próximas gerações. Isso é de suma importância no meu modo de ver. Que a gente tenha essas tradições e não sejam esquecidas. É por Jonatas, aí. quero te ouvir também a respeito desse tema, o 7 de setembro, né, que já teve aí um grande glamour em torno das comemorações da independência. Hoje, uma data muitas vezes não lembrada aí pela maioria, os jovens, né, não têm o conhecimento da história, e aqueles que têm, né, acabaram sequestrando aí, digamos assim, a nossa comemoração para fazer inflamações aí políticas de lado a lado. Sim, com certeza, a data tornou-se um ícone de uma certa apropriação do momento, né? Eu acredito que cada lado ideológico tomou para si, apropriou-se, né, desse momento e tenta revertê-lo com um ganho político, né? E a história, que é o importante que nós deixamos para aqueles, para os nossos filhos, para aqueles que precisam aprender, eu acredito que muitas vezes é deixada de lado. Então, é importante sim relembrar o momento da independência sem essas emoções, essas paixões, se eu posso assim dizer. Dá para se recordar ainda, de anos atrás, como é que você observava essa data em família? Olha, eu confesso que eu realmente não participava já. Eu lembro na escola, nos meus tempos de primário, como chamávamos, né? Cantávamos o hino nacional, os hinos da bandeira, mas eu via, eu via pelos meios de comunicação, mas eu pessoalmente também nunca participei dos desfiles, enfim, né? Então é isso. Sim. Doutora Mariana, o glamour perdido do 7 de setembro, a sua avaliação. Até aproveitando o gancho, realmente as tradições vêm se perdendo, né? O que é uma pena, porque a nossa história é bonita, nosso país é bonito, é grande, a cultura nossa é maravilhosa. É uma grande pena que essas tradições vêm se perdendo, e eu acredito que até um pouco do desinteresse do cidadão em participar dessas datas se deve exatamente a esse fato da vertente política que eles vêm que de modo geral vem entrando, né, num momento que é para só
exaltar para poder comemorar algo histórico que vai se perdendo, né? É uma grande pena. Eu também me lembro da minha época de criança, da escola, eu que ainda vim de uma escola religiosa, tinha lá um ritual, né? De fazer o hino, cantar o hino nacional, de fazer oração. Essas tradições vêm se perdendo, e assim como na parte histórica do nosso patriotismo, até a questão religiosa também vem se perdendo. E estamos vendo o que é hoje. Muito bom, gente. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente abrindo aqui a semana pela 365, a sua rádio de todos os dias. Nossas imagens também na TV, a TV da internet, redes sociais, tem YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, o nosso canal no YouTube. E lembrando as retransmissões: 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutor Jonatas, olha, reformar ou construir um imóvel sem ter dores de cabeça passa obrigatoriamente por fazer um planejamento detalhado, capaz de prever o surgimento de problemas estruturais durante a obra, como as infiltrações, as rachaduras, além, claro, da definição de materiais, a escolha dos profissionais habilitados e a elaboração de um cronograma bem detalhado de execução dos trabalhos para o controle de prazos e os controles dos prazos de entrega. É tudo isso que muita gente não faz, né? Por isso que as coisas dão errado. Tem uma frase que diz assim: quem não planeja não tem futuro, né? Se você não fizer isso numa obra, as coisas vão andar para trás, não é? Exatamente. Quem aqui nunca teve um problema aqui da nossa audiência com uma prestação de serviço na área de construção civil, seja com pedreiro, com encanador, com eletricista? O planejamento é essencial para que haja um bom desenrolar dos trabalhos, né? Então, é um pouco do que a gente aconselha nesse sentido. Mas tem muita gente que não dá valor a isso, não sabe como fazer, ou não tem alguém especializado para fazer esse tipo de trabalho. Como é que normalmente funciona na prática e quais são as implicações que a falta de planejamento acaba trazendo, né? Mauro, exatamente. O que geralmente acontece? A pessoa ali está em casa ou está na própria empresa, na indústria. Vejo muito isso na nossa prática. E aí começa ali a conversa. Vamos fazer uma reforma. Vamos tirar essa parede, mudar esse banheiro de local, mudar o layout. E aí começa a dor de cabeça, né? Então, assim como tudo tem um método e tem uma ordem, a construção civil não poderia ser diferente. Então, é primordial na construção, a primeira coisa que aquele que intenta fazer uma reforma, é fazer um projeto. Por menor que seja a sua obra, você precisa de um projeto. Então, vamos falar de uma construção, de uma casa ou de um empreendimento do zero. Precisa ter um projeto. Esse nós chamamos do projeto arquitetônico, que ele é feito pelos arquitetos. Nesse projeto, alguns chamam até de projeto de massa, é colocado ali, delimitada todas as ideias. Olha, eu quero uma casa terra, eu quero um sobrado, eu vou aproveitar esse declive do terreno. E no projeto nós então definimos, discutimos todo o layout, tudo como vai ser aquela construção ou aquela reforma. Ali é o momento ideal para que haja as modificações, e aqui eu faço um link com a tecnologia que nós temos disponível hoje. É muito raro, digamos, estar disponível para todos. Por outro lado, um projeto 3D, todos os arquitetos hoje em dia trabalham com essa tecnologia. Você pode fazer um tour virtual na sua empresa, na sua casa, e vendo como aquilo vai ficar. Então, uma vez feito esse projeto arquitetônico, nós passamos para outras duas fases da construção, que são as devidas aprovações, aprovação na prefeitura, aprovação nos órgãos competentes, se há alguma questão ambiental também,
nós vamos ali analisar essa questão, verificar se é necessária alguma licença especial e começamos, junto com as licenças, em paralelo, os projetos executivos, que ele é diferente do projeto arquitetônico. Então, os projetos executivos, nós estamos falando do projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, e tudo isso convergindo para o projeto executivo, para o bom andamento da obra. Então, uma vez que está tudo delimitado, tudo certo, correto, olha, nós queremos dessa forma, enfim, essa sala não ficou legal, não vai atender as minhas necessidades, ou, enfim, uma suíte que não esteja no tamanho ideal. A hora certa de resolvermos isso é na fase de projetos. Uma vez finalizado o projeto, aí então inicia-se a parte de orçamentação, porque com o projeto nós conseguimos realmente precificar e dimensionar quais serão os custos da obra. Hoje é muito comum e há parâmetros para isso, eu não sou contra esses parâmetros, mas há parâmetros de valor por metro quadrado, só mão de obra, ou mão de obra e material. Mas esses parâmetros eles não refletem de fato o valor exato que será uma obra. Se aquele orçamento não é baseado no projeto. Uma vez feito, então, esse projeto, todas as licenças, tudo correto, nós podemos, então, iniciar a obra de uma forma tranquila e planejada. Jonatas, seja uma construção ou seja uma reforma, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem aí nessa questão do planejamento e que acaba trazendo dor de cabeça, atraso? Porque tem muita gente que não contrata um arquiteto, não contrata um projeto arquitetônico, porque não tem condições para isso, enfim, mas não pode deixar de pular certas etapas. Por exemplo, as autorizações aí da prefeitura e dos órgãos competentes, dependendo da situação, enfim. Então, fazer isso sozinho é complicado e aí acaba, provavelmente, alguma coisa dando errado, né? O que você observa nisso? Com certeza, Mauro. Acho que o primeiro, assim, disparado seria a construção sem projeto, né? É, a reforma sem um projeto. Isso acontece nos casos mais de pequeno e médio, o escopo ali sendo pequeno ou médio. É um problema, é um dos principais problemas. Outro problema que nós vemos com recorrência é uma falta de comunicação entre quem fez o projeto e quem executa esse projeto. Essa comunicação é muito importante. E um terceiro ponto que eu diria também muito recorrente é a mudança do escopo do projeto durante a execução. Sim. Há um ditado, enfim, um conhecimento popular que diz que obra demora. Obra não demora, obra é rápido. Agora, quando há essa modificação no meio da execução, aquilo que deveria ter sido feito na fase de projeto, aí sim é um erro de planejamento que pode custar muito caro. E aquela máxima que diz o seguinte, obra nunca acaba, a gente é que acaba com ela. Ela nunca acaba por quê? Porque tem algum erro no meio do caminho e ela, evidentemente, vai ficar com ponta solta aqui e ali. Com certeza, né? Especialmente na obra residencial, ela nunca acaba porque o dono nunca para de fazer essas modificações. E voltando na questão do planejamento, é importante, por mais, né, fazendo um contraponto ao que eu mesmo disse, por mais que haja tecnologia, uma vez feito ali, aí que o cliente geralmente fala, puxa, não queria que fosse dessa forma ou daquela forma. Acho que esse é um dos motivos que a obra nunca acaba. A gente tem, pensando aqui um ponto específico que a gente vê com recorrência, a questão da pintura. A pessoa compra a tinta, mas quando põe na parede, é aquela dor. Não era essa cor que eu esperava, né? Então, assim, eu acredito que talvez aí puxando a sardinha um pouco para o meu lado, um Hum. trabalho bem desenvolvido, quem nunca acaba a obra é o cliente. Nós estamos ali sempre prestando a melhor consultoria, o melhor serviço.
Doutora Mariana, já teve dor de cabeça com obra, com construção e reforma? Graças a Deus, não. Eu sei que é uma dor de cabeça grande, dor de cabeça financeira. Eu ainda não me submeti a esse sabor. Paulo, e você? Eu sou da área, posso dizer. O primeiro erro está no CREA, né? Aí tem que colocar o dedo na ferida. O CREA fiscaliza a profissão e não, aliás, o profissional e não a profissão. A OAB fiscaliza a profissão. Eu conheci a OAB lá atrás, há 50 anos atrás. Os advogados não tinham nenhum suporte, nada, absolutamente nada. Olha o que a OAB fez com os advogados. Quem são os advogados hoje? São prestigiados, hoje não eram, não tinham suporte. Hoje eles têm até transporte de um metrô, por exemplo, até o fórum que ele trabalhe. Tem suporte de secretária, fax ou, enfim, uma datilografia, uma xerox, um telefone, tem todo o suporte. O CREA, ele fiscaliza o profissional, ele não fiscaliza a profissão. Agora, mais culpa aí, vamos jogar aí para os síndicos. Imagina um síndico que não tem profissão de técnica de arquitetura, engenharia, urbanismo, nada disso. Ele vai mudando a seu bel prazer, ele acha que ele tem esse direito da noite para o dia, a partir da assembleia que o delegou a esse posto, a fazer algumas alterações. Até pouco tempo atrás, as reformas em apartamentos não precisava de ART de nenhum profissional. Por isso até que ocorreu aquele incidente grave de uma queda de um prédio, né? Aí começaram a exigir a RT de cada reforma, etc. Jonatas, pegando esse ponto do síndico que o Paulo Costantini levantou, qual é a responsabilidade dos síndicos a partir do novo Código Civil? Porque, assim, o síndico tem que fiscalizar as obras que são realizadas e tem que ter na mão os projetos, né, das reformas e tal. Mas se ele não tem o conhecimento técnico, chegar um projeto na mão dele de uma reforma que vai ser feita numa determinada unidade num edifício, eh, o que que ele pode fazer com aquilo? Eu tenho aqui o projeto, mas se ele não é o entendedor daquilo. Olha, eu acredito que a melhor providência que ele pode tomar é se aproximar daquela pessoa que fez o projeto e exigir que o projeto seja executado da melhor forma. A responsabilidade aí, nesse caso, não é do síndico, naturalmente, a responsabilidade técnica, eu me refiro, e sim daquele que fez o projeto. Agora, como disse o colega, realmente alguns profissionais carecem desse conhecimento muito necessário que poderia contribuir muito para enfim, para um bom desenrolar da obra e do trabalho. Muito bom, gente. Boa reforma e boa obra para cada um, sem dores de Prepara o cabeça. bolso. Qualquer coisa, procure o Jonatas. Vamos lá, vamos seguir com o próximo Sim. assunto. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, abrindo a semana aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutora Mariana, a demissão é um momento delicado, tanto para a empresa quanto para o colaborador, e deve ser realizada de maneira justa e tranquila. Por isso é sempre importante fazer uma boa reunião, uma entrevista de desligamento, para que não reste dúvidas, não sobre dúvidas em relação aos direitos e aos deveres das duas partes, né, sobre o processo de rescisão de contrato de trabalho. E assegurar essas orientações é fundamental para evitar conflitos e obedecer à legislação trabalhista. É isso que acontece na prática ou não? Tem muita coisa a desejar aí nessas relações entre aqueles, né, que estão demitindo e os demitidos. Tem muito a desejar, sim. Tem muito a desejar, sim, Mauro. Não é à toa que muitas demandas são levadas ao judiciário,
né? E que está aí sempre abarrotado. São inúmeros os conflitos que existem, né? Antes de falarmos aqui de direitos e deveres no momento da extinção, é importante a gente esclarecer aqui que existem as modalidades do vínculo de emprego e da extinção, né? Sim. Existe a dispensa, num breve resumo, existe a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa, o pedido de demissão formulado pelo próprio funcionário, o acordo e a rescisão indireta, que é o que acontece quando a própria empresa comete algum ato faltoso que autoriza a extinção, né? E quando falamos da extinção, em todas elas, a empresa tem alguns requisitos a serem cumpridos, alguns deveres a serem cumpridos, que é a anotação da baixa da carteira, a comunicação do Ministério do Trabalho, pagar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias, né? As verbas que vão alterar aí de acordo com cada modalidade. Então, se na dispensa, sem justa causa, temos algumas verbas, por justa causa, outras não existem. Da mesma forma, também na pedido de demissão do funcionário. E aí vai. Até pegando o exemplo da cadeirada do Datena, num cenário de trabalho, isso configuraria uma dispensa por justa causa imediata, sem muita necessidade de explicação, né? Por conta da conduta, no caso seria aí do funcionário. É muito importante que nos casos que existem conflitos de determinadas verbas que serem pagas ou não, que haja homologação judicial desse acordo, até para justamente o funcionário se sentir satisfeito e justo com o que ele está recebendo. E é muito importante, claro, contar com o auxílio de um advogado especialista para confirmar que o recebimento das verbas devidas, né? Tanto para a empresa também, que não vai sofrer alguma ação judicial posterior ao acordo. Vamos fazer um passo a passo dos direitos e deveres de ambos os lados, doutora? Vamos. Assim, como eu estava falando, existem as modalidades, né? A pessoa foi dispensada sem justa causa. Eu estou até com uma colinha aqui, porque são várias as verbas, então, para não esquecer de nenhuma, né? As verbas que são devidas na dispensa sem justa causa são o saldo do salário, que é um direito que ela já adquiriu, né, do mês, as férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º, a multa do FGTS, o seguro-desemprego, e os demais previstos em convenção coletiva, né? No caso da pessoa ser dispensada por justa causa, ela não vai ter direito a nenhuma dessa verba. Então, é muito importante isso ser esclarecido para ela, para não vir pleitear direito que não lhe cabe, né? Ela vai ter direito só ao salário e às férias vencidas, por exemplo. Extinguiu a relação, elabora-se o termo de rescisão de trabalho, que é o TRCT. Em 10 dias, a empregadora tem que efetuar o pagamento. Sim. Isso tem sido cumprido por parte das empresas. Tem muito trabalhador que, ao sair, acaba entrando na Justiça do Trabalho para requerer coisas a mais, além, né, daquilo que ele já tinha direito, enfim. Mas a legislação andou mudando nos últimos anos, né, porque as pessoas entravam simplesmente na Justiça do Trabalho alegando situações inexistentes, ou, enfim, como é que essa situação está e como é que a Justiça do Trabalho também está. Está andando rápido, as empresas estão fazendo acordos, não estão fazendo acordos, levando até instâncias superiores. Costumeiramente, historicamente, a Justiça Trabalhista tem o princípio do conciliatório, né? Eles têm um intuito conciliatório muito grande. Não é à toa que toda demanda trabalhista, quando ela é levada ao judiciário, o primeiro ato a ser feito numa audiência é uma tentativa de conciliação. Então, o juiz sempre vai preservar e preferir um acordo, para que possa justamente privilegiar as duas partes. Então, sempre o juiz ele vai prevalecer para a existência de um acordo para encerramento da ação antes mesmo de seguir para a instrução, para uma sentença, né?
E sim, mesmo depois com a reforma, as demandas continuam. Tanto que uma das principais motivos e principais ferramentas que veio com a reforma foi para evitar aquela que a gente chama de pejotização, né? Que é a contratação de empresa quando o funcionário, na verdade, é seletista, né? Existem um vínculo aí de emprego e não de trabalho. A reforma veio, uma das objetivos foi esse. Mas mesmo assim, as demandas continuam vindo, os conflitos continuam existindo e o judiciário está aí para poder aplicar a justiça para ambas as partes, não só para o funcionário, tá? Que muitas vezes está descabido de direito ao pleitear determinada ou outra verba. Quando Uma se perde perguntinha, Mauro. essa... Fala, Paulo, aí eu faço uma pergunta na sequência. Se a Justiça do Trabalho ainda é gratuita ao funcionário, quer dizer, o advogado entra independentemente se ele tem algum direito ou não. A E não justiça responde por gratuita isso também, o advogado. O funcionário ele tem que pedir a gratuidade da justiça, tá? Ela não é automática, ela é concedida pelo juiz, mesmo na trabalhista, tá? O que difere a trabalhista da civil é que na trabalhista o próprio funcionário pode ingressar, sim, com pedido, com a ação, mas ela não é automaticamente gratuita, tá? E por que que o ônus, mais uma segundinha aí, e por que que o ônus é sempre do empregador e não também de quem está ingressando na justiça? Entendi, porque o empregador, de modo geral, de regra geral, é quem tem os documentos, as informações e os dados do funcionário. Então, muitas vezes, o funcionário, ao entrar na justiça para pedir algum direito, ele não tem o documento. Um exemplo, ele não tem o cartão de ponto, não tem o banco de horas, não tem algum dado que é necessário ali para aquela ação e que ele não tem poder que ele deveria ter. Então, o reclamante, que é assim denominado na ação, ele é hipossuficiente frente ao empregador nesse cenário, Nesse cenário, ok. entendeu? Mais uma questãozinha, posso falar, Mauro, sem problema? Rapidamente, que eu vou fazer uma na sequência aqui. Também tem as perguntas da audiência. Vai lá. E sempre os advogados na Justiça do Trabalho, vamos supor, se ele tem direito a 20 mil para receber, o advogado coloca 60 mil, mas não responde sobre isso. Essa é a questão. Então, fica sempre uma justiça desigual. Acontece muito, acontece, eu particularmente, como advogada da área, eu não trabalho dessa forma. Eu só peço no judiciário aquilo que eu entendo que o cliente tem direito. Eu já vi muito mesmo, já defendi ações, já peguei ações desse jeito, de ser pedido lá aquilo que não é devido, não é cabível, ou então alguma deturpação do fato ali que de repente esteja em pauta ali na ação. A pessoa pode sofrer condenação recíproca. É passível isso assim de consequência. Por isso até que eu não atuo dessa forma, mas eu já vi sim colegas atuando dessa maneira que eu entendo super errônea. Doutora Mariana, quando se perde esse objetivo conciliatório e inicial, né, naquela audiência onde se tenta fazer um acordo entre a empresa e o colaborador, quando se perde isso e a coisa avança e vai para outras instâncias, isso pode parar onde? Pode ir até o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, pode parar, dependendo do caso, até no Supremo Tribunal Federal? É possível sim ir até o TST, tá? No STF também, mas costumeiramente para no TST. Não é comum que causas menores chegam até lá, porque é desinteressante para todas as partes. E como eu te falei, na justiça trabalhista, o intuito conciliatório é muito forte. É muito forte. Então, em todos os momentos, vai haver oportunidade para acordo. Tanto que existem duas audiências, tem uma que a finalidade é exclusivamente essa, do acordo. Não teve acordo? Encerra. Numa segunda oportunidade de instrução, novamente reabre uma oportunidade para acordo. No segundo grau, mesma coisa. Então, a Justiça do Trabalho tem esse princípio muito forte do intuito conciliatório, que não raras as vezes, mas na maioria das vezes é preservado, e isso é muito bom.
Muito bom. Mauro, Olha, mas gente, Deixa eu só fazer um adendo que não eu dá, acho não dá mais pertinente. tempo, gente. É. Ah, tá bom. Eu vou para as perguntas, só o adendo aqui da Mariana, porque eu preciso ir para as perguntas aqui da audiência, a gente tem poucos minutos. Vamos lá. Por que que a Justiça do Trabalho precisa ser célere e, mais às vezes, ela caminha em acordo? Porque trata-se de verba alimentar, é salário, a pessoa precisa daquele dinheiro para pagar as contas do mês. Então, não pode ser uma justiça demorada, não é interessante que se perpetue por conta dessa urgência que é alimentar, né? Ok, vamos para as perguntas da audiência. Eu vou pedir brevidade para todo mundo para a gente chegar no final. São três aqui, uma para cada um. Doutor Jonatas, quem está aqui? Angélica, tá com a gente e te pergunta como prosseguir com uma reforma que foi parada por causa do excesso de barulho. E quando o vizinho é chato e não deixa eu reformar a minha casa. Olha, realmente uma pergunta complexa essa. Ah, existe um determinado período do dia que pode ter esse barulho, né? Até um limite tolerável, não sei dizer aqui de bate-pronto qual que seria esse nível de decibéis. Ah, eu acredito que o direito tem que harmonizar, digamos, ele teria que atender as duas partes, tanto a necessidade do sossego do vizinho, quanto a sua necessidade de fazer essa reforma. Aí é necessário entender se o imóvel está num condomínio ou é numa casa de bairro, o que está incomodando em relação ao barulho, mas em tese, em horário comercial, atendendo a um patamar razoável, né, tolerável, é, a, a- a pessoa que perguntou, a colega, tem que sim, Angélica, tem que ser a Angélica. audiência tem que ser permitido que se faça Sim. então é, essa reforma. Agora tem sim vizinhos que tentam de todo modo ah, criar dificuldades para quem está fazendo uma reforma. Paulo, a pergunta aqui do Jaime também com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando. Ele te pergunta o seguinte: a engenharia para a construção do túnel submarino Santos-Guarujá será com tecnologia brasileira? E como será a engenharia de segurança dessa obra? É o Jaime que pergunta, Paulo. Bem rápido. Engenharia de segurança é tanto em túnel, viaduto, ponte. Engenharia de segurança tem que estar presente em todas as etapas da construção, desde o início até o final dela. E ele vai detectando essa necessidade ao longo do desenvolvimento da obra. O técnico, o engenheiro que vai estar presente, ele vai saber tudo isso. Eu espero ter respondido ao Jaime. Creio que sim. Ele pergunta também se a tecnologia é brasileira, a tecnologia que será empregada. Não, nenhum problema de ser tecnologia. Já é conhecida a tecnologia, né? Para túneis, e é como é o Tatuzão, quando ele passa embaixo aqui do Tietê, ou embaixo do lago do Ibirapuera, também é o mesmo processo. Doutora Mariana, o Henrique quer saber, caso a empresa não direcione corretamente o funcionário numa demissão, ela pode sofrer algum processo ou pagar alguma multa? Ele faz duas perguntas em uma, porque na sequência ele diz aqui: se as empresas não tiverem essa obrigação, você acha que elas deveriam ser responsabilizadas por esse direcionamento do funcionário? Eu não só acho, como a CLT acha. O pagamento incorreto das verbas rescisórias, pelo artigo 467 da CLT, obriga a empresa ao pagamento da verba não paga no prazo devido, né? A empresa tem 10 dias para efetuar o pagamento após o desligamento, ou após o término do aviso prévio, né? O não pagamento correto da verba em controvérsia é sujeita à multa prevista na CLT, que é equivalente a um salário. Então, sim, ele é responsabilizado por meio dessa multa prevista no 467 da CLT. No direito trabalhista é muito comum ali o resultado final, o ganhou, mas não levou, né? Aquela pessoa que moveu a ação, que ganhou, né? Tem a sentença, mas a parte não cumpriu o que deveria. Como é que isso funciona dali em diante, uma vez que muitas vezes até não há o que penhorar, não se encontra o empregador mais?
Isso é muito comum no caso das empresas que encerram atividades, né? Quando a gente está nesse cenário, que é muito triste para o funcionário, porque realmente o passo a passo para recebimento fica mais longo mesmo, e é uma verdade. Quando acontece isso, costumeiramente os advogados partem para bens da sociedade, né, dos sócios, ou então, havendo uma empresa com o mesmo quadro societário, também é possível você pedir o agrupamento econômico. É claro que isso tudo, Mauro, depende de cumprimento de requisitos, tá? Não é nada automático. Tudo depende de requisitos, mas sim, é possível partir para o patrimônio dos sócios, de outras empresas pertencentes ao grupo, ou mesmo quadro societário. Tem algumas medidas aí que vão prolongar o recebimento, sim, mas é que por sorte, faz o funcionário receber. Gente, vamos encerrar o programa Gente que Fala. 5 segundos para cada um se despedir e divulgar os canais. Mariana, vamos lá, você primeiro. Agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite. O nosso rede social é Lopes Barbeiro, @Lopes Barbeiro, o nosso Instagram, com um underlinezinho no final. E muito obrigada, agradeço aí, uma boa segunda-feira para todos. Jonathan, 5 segundos, despedida e canais. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Siga-nos nas redes @Granieri Engenharia e acompanhe as novidades no nosso site, no nosso blog, graniereengenharia.com.br. Muito obrigado. Paulo Costantini, você encerra 5 segundos os canais. Agradeço. Agradeço também, Mauro. Um abraço a você, ao pessoal da bancada, Mariana, o Jonathan. Obrigado aí pela participação comigo também. E agradecer o convite, mais uma vez. Obrigado. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Abrimos muito bem essa semana com os nossos convidados. Paulo Costantini, engenheiro civil e de segurança do trabalho, presidente da Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo. O Jonatas Granieri Oliveira, ele é sócio-diretor da Granieri Engenharia. Doutora Mariana Lopes, advogada especialista em Direito do Trabalho, sócia da Lopes e Barbiero Consultoria. Um abraço para cada um de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o agradecimento. Esperamos revê-los em breve, tá bom? Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, você espectador, internauta, ouvinte, a razão sempre da nossa presença por aqui. A gente se vê amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite, depois pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Tchau, gente, um abraço, até lá.